filha da atriz Delfina Cruz foi morta. O crime terá acontecido no mesmo dia em que a agente imobiliária desapareceu. Um suspeito, que supostamente mantinha uma ligação próxima com a vítima, foi preso. Zero horas. Ventura critica enquanto seguro se apresenta como defensor da estabilidade. Depois de dias focado nas condições meteorológicas adversas, Seguro altera a sua abordagem em Guimarães e discute a campanha, ao passo que Ventura reconhece o favoritismo do seu opositor. Além disso, o Sporting defronta o Nacional e o Benfica visita Tondela. Candidato do PS reativa a luta política e a narrativa da estabilidade. O candidato respaldado pelo PS reafirma a sua posição como defensor da estabilidade e envia mensagens na sua resposta à crise Christine. A solidariedade não deve, em momento algum, substituir a responsabilidade do Estado. ANAFRE, a alteração da legislação sobre as finanças locais é uma prioridade inadiável. A associação defende um aumento gradual, escalonado e obrigatório da cota das freguesias nos impostos do Estado. O congresso da ANAFRE realiza-se até domingo em Portimão. Ventura não reflite se terá mais votos do que Montenegro. André Ventura regressou à arena política durante uma sessão no Clube dos Pensadores, onde Joaquim Jorge declarou que a maioria pertence ao Chega. No entanto, foi questionado acerca de 3 Salazares e do 25 de Abril. A tempestade do diabo. Surpreendentemente, o exército permaneceu nos quartéis mesmo em meio a um cenário de guerra. Veículos e equipamentos para animais destruídos em Aveiro devido a incêndio. Por precaução, um homem foi levado ao hospital de Aveiro após ter inalado fumo. Minnesota. Pai e filho de 5 anos são ordenados a ser libertados pelo juiz. As fotografias de Leão Conejo Ramos, com um boné de orelhas de coelho e uma mochila do Homem-Aranha, cercado por agentes do ICE, provocaram ainda mais revolta em relação às políticas de Trump. PJ procura limitar o ódio que se espalhou na internet. A nova iniciativa, Ódio Online, Mata Offline, mobiliza a sociedade civil para impedir a radicalização entre os jovens. Ventura confronta Seguro em debate marcado pela tensão em torno de cartaz a favor do 25 de Abril. A sessão terminou com ofensas dirigidas à única opinião divergente, que apresentou um cartaz a favor do 25 de Abril, e aos jornalistas. Após vários dias centrados na tempestade Christine, Ventura reiterou as críticas a Seguro. Minors e redes sociais, proibição ou salvaguarda. A escolha do governo australiano suscitou uma discussão que já se instalou em Portugal, colocando em confronto os apoiantes da regulação e os que defendem a proibição completa. Fé do Benfica no título renasce com Vitamina Champions. O épico apuramento contra o Real Madrid é encarado como uma prova de que no campeonato não se deve desistir. Mourinho concentra-se nos 3 próximos jogos da Liga. Burlão que enganou Freira para desvio de 400 mil euros é apanhado pela PJ. Após 4 anos foragido, Augusto Cunha foi detido. A dupla enganou a ordem religiosa no período entre 2001 e 2004. Apoio solicitado por aldeias remotas. Em Lisboa, a situação já estaria resolvida. Christine recordou incêndios e tempestades anteriores, quando a assistência necessária não chegou. Não me surpreenderia que, após 8 anos, ainda testemunhássemos a calamidade que isto representa, pois não é Lisboa, expressou a sua preocupação. 109 professores são integrados sem terem lecionado. Do concurso externo extraordinário, que atraiu 1.639 concorrentes, apenas 396 se tornaram novos docentes. Entre os professores de matemática colocados, 57% não possuem formação em ensino. António Costa reconhece que o desafio para Portugal e a União Europeia reside na maneira de lidar com os Estados Unidos da América de Trump. O presidente do Conselho Europeu faz um aviso: não é aceitável permanecer indiferente quando um dos nossos aliados coloca em risco um dos nossos Estados-membros, aludindo à América de Donald Trump.
Tempestade Christine, o Pedrógão Grande de Seguro. António José Seguro revela já que tipo de Presidente da República irá ser? CMTV alcança o melhor desempenho de sempre em janeiro. O canal da Media Livre obteve um share mensal de 6,2%, superando a soma da CNN e SIC Notícias. Correspondência para o diretor. As cartas destinadas ao diretor abordam diversas temáticas, refletindo opiniões variadas dos leitores. A língua portuguesa no Luxemburgo e a lenda da bica. Em um episódio relevante, Marco Neves analisa o português utilizado no Luxemburgo, uma nação multilingüe. Abordamos temas como imigração, identidade linguística e a interessante lenda da bica. É excessivo o reconhecimento do mérito político de Ventura, ouvintes. Luís Aguiar Conraria faz uma distinção entre análise e comentário político relativo ao líder do Chega e ao candidato a Belém. Também aborda a questão da fiscalidade nas pensões. Envie-nos uma mensagem para furadobaralho@observador.pt ou 910024185. Mari Bashir, 1930 a 2026, uma fonte de esperança. Reconhecida por diversos títulos, Mari Bashir destacou-se como mãe e como uma profissional de excelência na saúde mental, sendo uma política consensual e uma benfeitora de várias causas, sempre voltadas para o bem-estar dos outros. Ao analisarmos a agenda cultural, é possível crer que o mundo está a seguir a direção correta. As inovações culturais previstas para 2026 no Expresso da Manhã com a participação de Lia Pereira, jornalista do Expresso. No início da semana, aviso laranja para 10 distritos devido à agitação do mar. Esperam-se ondas de noroeste entre 5 e 6 metros, com possibilidade de alcançar 11 metros de altura máxima. Em Londres, pelo menos 13 pessoas foram detidas após uma marcha em apoio à Palestina. Centenas de indivíduos participaram do protesto para condenar o genocídio e o apartheid perpetrados por Israel contra os palestinianos. Mari Bashir, 1930 a 2026, uma fonte de esperança. Reconhecida por vários títulos, Mari Bashir foi mãe e destacou-se como uma profissional de excelência na saúde mental, uma política consensual e uma benfeitora de diversas causas, todas relacionadas com o bem-estar dos outros. Benedita Pereira, na televisão, observar rostos que não se movem. Aos 40 anos, Benedita Pereira discute opções complicadas, celebridade, maternidade, política e o desconforto indispensável para prosseguir a evolução, tendo crescido sob os olhares de todos e rejeitado a ideia de ser definida por um rótulo. Analisando a programação cultural, é possível ter a certeza de que o mundo segue na direção adequada. As atualizações culturais para 2026 no Expresso da Manhã, com a participação de Lia Pereira, jornalista do Expresso. O filme que Ivo Ferreira ambicionava realizar, Projeto Global. A quinta longa-metragem do realizador de Cartas da Guerra, que estreia no Festival de Cinema de Roterdão, retrata os anos das FP 25 de Abril, oscilando entre o idealismo e a desilusão. É mais simples converter um veículo a combustão em elétrico. Em Conselho de Ministros, o Governo deu luz verde à normativa que torna mais acessível a conversão de automóveis com motor a combustão em elétricos, seguindo o exemplo de outros países. E será que isso é positivo? Para quem? Abertura das urnas às 8 horas nas eleições presidenciais. O número de eleitores inscritos para o voto antecipado ultrapassa os 90 mil, superando a primeira volta da disputa por Belém. Além disso, no dia de hoje, Sporting e Benfica disputam jogos referentes à 20ª jornada do Campeonato Nacional. Aviso laranja em 10 distritos no início da semana por causa da agitação marítima. Entre segunda e quarta-feira, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Bragavão estarão sob aviso laranja. Comunicações e eletricidade permanecem ausentes em Figueiró dos Vinhos.
Os residentes da aldeia, que conta com aproximadamente 25 habitantes, estão impossibilitados de contatar os seus familiares. Após a destruição da casa pela intempérie, família deixa a sua residência na Marinha Grande. Depois da passagem da Depressão Christine, diversos bares e restaurantes da área encontram-se em ruínas. Conselho de Ministros extraordinário do Governo devido a mau tempo. A meteorologia antecipa chuvas constantes nos dias vindouros, iniciando já neste domingo. Após a tempestade, Proteção Civil solicitou 4 militares ao Exército somente no dia seguinte e atualmente estão apenas em 5 locais. O Exército confirmou ao Jornal Público que atendeu ao pedido de recursos. Até ao momento, foram destacados apenas 240 militares para o terreno. A captura involuntária de golfinhos juvenis ameaça a espécie na costa de Portugal. Um estudo da Universidade de Aveiro revela que as técnicas de pesca representam uma ameaça significativa para a conservação dos golfinhos comuns na costa portuguesa. Irão afirma que forças armadas europeias são grupos terroristas. Na quinta-feira, a Guarda Revolucionária do Irão foi designada pela União Europeia como uma entidade terrorista em reação à repressão de protestos recentes no país, que resultaram em milhares de mortos. Indivíduo falece no município de Leiria devido à intoxicação provocada por gerador. Na madrugada de hoje, um indivíduo faleceu no município de Leiria em consequência de intoxicação por monóxido de carbono proveniente de um gerador, conforme relataram à luz a fontes da Guarda Nacional Republicana, GNR, e da Proteção Civil. Irão afirma que qualquer agressão dos Estados Unidos da América provocará um conflito regional. As declarações emergem numa altura em que Donald Trump, o presidente americano, adverte para a possibilidade de utilizar a força contra Teherão. Prevê-se que a votação ocorra sem anomalias. Linda Frazão, encarregada do processo eleitoral na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo em Leiria, afirma que tudo se está a desenrolar de forma normal. Alisson no Sporting Nacional. Ou segue já para Nápoles? Após a memorável jornada na Europa, os Leões poderão contar com o reforço Pedro Gonçalves no 11 inicial, mas as ausências na linha defensiva persistem. Além disso, as condições meteorológicas adversas vão impactar o jogo entre Benfica e Tondela, conforme mencionado por Mourinho. Trump afirma que o Irão está em comunicação com os Estados Unidos da América, enquanto Teherão adverte que um ataque iniciará uma guerra regional. Estamos em conversações e veremos se conseguimos alcançar algum resultado, afirma Donald Trump. O líder iraniano alerta que um eventual ataque dos Estados Unidos ao Irão resultará em uma guerra regional. Redes sociais e democracia. É necessário que os jovens tenham coragem e competência para combater o discurso de ódio. Para estabelecer políticas que incentivem a participação cívica e democrática dos jovens, é fundamental escutá-los a fim de que expressem qual direção seguir. Este é o propósito do Youth Engaged. Tempestade influencia a campanha e impede confronto Seguro-Ventura. Com o mau tempo a ocupar o centro das atenções, Seguro opta por visitas mais discretas e discute a estabilidade, ao passo que Ventura investe na divulgação da ajuda e intensifica as críticas ao sistema durante a campanha. Festival Marés Vivas muda-se de Gaia para Matosinhos. O presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes, anunciou que o Festival Marés Vivas não terá lugar em Vila Nova de Gaia, fazendo críticas à organização. O Mick Jagger em Olival atrairia sempre mais público do que uma banda de pouca qualidade no centro da capital do país. As narrativas de Lara Moreno. A obra de Lara Moreno aparenta não se alinhar com a sequência de um evento, mas sim com a trajetória de uma existência. Em vez de listar os eventos de forma explícita, ela opta por explorar os fluxos de consciência. 5 iniciativas de bolos que se assemelham a obras de arte comestíveis.
Strawberry Dream, no cardápio da primavera de 2025 da Amaury Cakes, destinado a um casamento civil. Última homenagem da família real espanhola a um ente querido. Reviva os momentos mais emblemáticos. Reveja a despedida da irmã de Sofia. Tempestade de inverno histórica afeta a savana enquanto os Estados Unidos da América lidam com uma grande nevasca. Registros fotográficos do nevoeiro revelam uma queda de neve pouco comum em Savannah, Geórgia. Uma enorme tempestade de inverno trouxe neve, gelo e temperaturas extremamente baixas para a maior parte dos Estados Unidos, levando várias regiões a declarar estado de emergência e a sofrer apagões e perturbações nos transportes. GNR adverte sobre perigos de geradores, sempre no exterior. O Comando Territorial de Leiria salienta que os geradores devem permanecer do lado de fora e, no que diz respeito a lareiras e braseiros, a ventilação é igualmente crucial, pedindo que seja mantida uma pequena abertura numa janela em todos os momentos. Mãe, eu acreditava que teríamos mais tempo. A mensagem emotiva de Macaulay Culkin para Catherine O'Hara, a sua mãe em Sozinho em Casa. O ator principal de Sozinho em Casa partilhou uma nota comovente lamentando o falecimento da atriz que desempenhou o papel da sua mãe e que teve um papel significativo na sua vida. Proibição de sacos de plástico transparentes entra em vigor em janeiro de 2027. A partir de 1 de janeiro do próximo ano, os sacos de plástico extremamente leves estarão interditos. Bruce Springsteen apresenta pela primeira vez a inédita Streets of Minneapolis ao lado de Tom Morello, dos Rage Against the Machine. Em um evento de protesto contra as ações do ICE, a Polícia de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, Bruce Springsteen e Tom Morello subiram juntos ao palco. Após a colisão entre dois automóveis em St. Tirso, 4 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Nova de Famalicão. Zelensky anuncia que a próxima ronda de negociações sobre a guerra na Ucrânia está agendada para 4 e 5 de fevereiro. A nossa equipa de negociação acaba de comunicar. As datas para as próximas reuniões trilaterais foram definidas, 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi, afirmou Zelensky, agradecendo a todos os que estão a prestar auxílio. Voto antecipado. Os eleitores da Marinha Grande não se deixam intimidar pela tempestade. Mesmo enfrentando a falta de comunicações e água em casa e lidando com as consequências da tempestade nas suas habitações, os eleitores continuam a dirigir-se às urnas, apesar de a intempérie ser o tema predominante nas conversas. Solos incapazes de armazenar mais água, e aproxima-se uma semana de chuvas intensas. Um especialista adverte que 95% dos solos não conseguem suportar a precipitação esperada para os próximos dias. Existem perigos de inundações urbanas súbitas, de caudais de rios e ribeiras, assim como de deslizamentos, colapso de muros, abatimentos, alagamentos, e a queda de árvores e estruturas durante a semana que se avizinha. Perturbação delirante, o que é e como se relaciona com a saúde mental? Esta doença psiquiátrica rara, frequentemente confundida com esquizofrenia, apresenta delírios, desconfiança, inveja, baixa autoestima, crenças distorcidas da realidade e comportamentos obsessivos. Taylor Swift e Travis Kelce passam pelo seu primeiro desafio como casal. A decisão do jogador de deixar os campos coincide com os preparativos para o casamento, mas a situação não tem sido fácil. É fundamental manter a calma ao máximo, evitando riscos. Jorge Miguel Miranda, antigo presidente do IPMA, faz um apelo sobre a chuva contínua e o potencial de cheias nos rios Tejo, Sado e Mondego. Solicita cautela à população e assistência às áreas impactadas. Elite mobilizada pelo Exército para ajudar as comunidades. Comandos e paraquedistas atuam no combate à calamidade. Forças Armadas intensificam recursos no local. 2 pessoas foram realojadas em Castelo Branco após terem sofrido ferimentos.
A autarquia destacou que, até agora, não há dados gerais sobre os danos, que se prevêem bastante significativos. Passagem de Rafah foi aberta por Israel na faixa de Gaza, em fase experimental. Na próxima segunda-feira, palestinianos poderão iniciar a travessia a pé da fronteira entre Gaza e o Egito, embora o custo e a burocracia possam constituir um impedimento. Existem 20.000 indivíduos à espera de evacuação médica. Montenegro revela 2,5 mil milhões em ajudas para autarquias, empresas e famílias, com autoelogios, advertências e em resposta a apelos de seguro. Na sua abordagem à crise, Montenegro atendeu a algumas recomendações de seguro, respondeu a críticas, elogiou os ministros presentes, estendeu o período de calamidade e solicitou à população que cumpra as ordens de evacuação que se tornem necessárias nos dias seguintes. O Conselho de Ministros aprovou uma lista abrangente de medidas, que inclui uma estrutura de missão para a recuperação das áreas afetadas. É bastante provável restabelecer a energia na totalidade até ao final de fevereiro. A E-Redes reconhece a possibilidade de cortes e instabilidade em áreas da região de Leiria que já dispõem de eletricidade, uma vez que o restabelecimento do serviço está a ser realizado por meio de atalhos, para acelerar o processo. O total restabelecimento deverá levar várias semanas. Ana Suspiro, jornalista do Observador, aborda as afirmações do presidente da E-Redes e os desafios para restaurar integralmente a rede elétrica. CMTV alcança máximos históricos em janeiro em todos os parâmetros de audiência. Ao somar os números, fica evidente que a CMTV obteve uma audiência superior à soma dos seus principais rivais, CNN, com 2,9% de share, e SIC Notícias, com 2,7%. Bad Bunny pode fazer história nos Grammys na madrugada. Trevor Noah assume, pela sexta vez, a apresentação da cerimónia. Às 17 horas deste domingo em Los Angeles, será 1 da madrugada de segunda-feira em Lisboa. Distribuição dos 2.500 milhões em apoios. Com vários ministros presentes em São Bento, Montenegro revelou apoios destinados a empresas e famílias, além de ter prolongado o estado de calamidade. Enfatizou a gravidade da tempestade e apoiou o governo e as Forças Armadas. O publicitário originário do Norte que repara telhados. Antes de iniciar os trabalhos, Fausto Andrade revelou que o valor que cobra por estes serviços é muito inferior a metade do que outros cobram. Enquanto outros pedem 600, eu peço 120 euros, oferecendo preços acessíveis. Vários inéditos e prémios de Manuel Alegre em fevereiro. Balada do Corsário dos Sete Mares, uma nova obra de Manuel Alegre, com poemas de diferentes temáticas, é lançada à medida que o autor se aproxima dos 90 anos. Mitó, cara de espelho, quando uma banda se mantém unida durante 10 ou 15 anos, surgem preferências difíceis de ignorar. É semelhante ao que acontece nas famílias e nos casais. A mais recente convidada do posto emissor, Mitó, que é a vocalista do supergrupo Cara de Espelho, formado por músicos de Diolinda, Ornatos Violeta, gaiteiros de Lisboa e Sérgio Godinho, acredita que existem benefícios em pertencer a uma banda na faixa dos 40 anos. Agora sinto-me com mais autoestima, declara a artista, que ganhou notoriedade na banda Anaifa, durante o podcast da Blitz. O Starlink de Elon Musk poderá substituir o Cirespa em Portugal. Nuno Rogério examina o contexto internacional e nacional, focando-se na calamidade que atingiu o solo português e na ausência de uma resposta dos serviços de emergência. Escuta o leste-oeste em formato de podcast. Portugal arrasa a Bélgica com um chocolate para as meias. Com um desvio para a própria baliza, Pani Varela abriu o marcador, mas conseguiu um hat-trick na vitória de Portugal contra a Bélgica nas meias finais do Europeu. Bad Bunny pode marcar um feito histórico nos Grammys durante a noite. Trevor Noah será, pela sexta ocasião, o anfitrião do evento. Às 17 horas deste domingo em Los Angeles, será 1 da madrugada de segunda-feira em Lisboa. Portugal derrota a Bélgica com goleada, um chocolate para as meias. Com um desvio para a própria baliza, Pani Varela abriu o marcador, mas destacou-se ao fazer um hat-trick na vitória de Portugal sobre a Bélgica nos quartos de final do Europeu. É imprescindível que todos os autores tenham comunidades.
Tatiana Faia, que é escritora, poeta e investigadora, reside no Reino Unido há mais de 10 anos. A sua vida é dedicada à análise de obras clássicas da Grécia Antiga, como a Ilíada de Homero. A tempestade Christine provoca o cancelamento de atividades nos alojamentos das aldeias de xisto da Serra da Lausanne. Os alojamentos nas aldeias de xisto da Serra da Lausanne confirmam um severo impacto ou mesmo a paragem da atividade turística devido à tempestade Christine. Empresários e habitantes descrevem cenários de desordem e devastação. Aquisição de equipamentos Ciresp para todas as juntas de freguesia é anunciada pelo Secretário de Estado. O Governo pretende, tão breve quanto possível, comprar equipamentos Ciresp para fornecer aos presidentes de junta os recursos de comunicação imprescindíveis para enfrentar situações semelhantes à atual. Lisboa e Vale do Tejo. Proteção Civil emite aviso sobre possibilidade de cheias e deslizamentos de terra. O Comando de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo prevê a continuidade do aumento dos níveis do rio Tejo e dos seus afluentes, em função das condições meteorológicas. Na segunda-feira, Ourém reabre 32 das 34 escolas do concelho. Luís Albuquerque esclareceu que os 34 estabelecimentos de ensino foram afetados, com danos que variam entre maiores e menores, nesta real tragédia que atingiu o concelho de Ourém. 95 novos casos de cólera são reportados em Moçambique. Num único dia, o país contabiliza 95 novos casos e 6 óbitos, atingindo um total de 3.725 infectados e 55 mortes desde setembro. Cabo Delgado anuncia novos surtos. Uma película encantadora e astuta, A Providência e a Guitarra. Em A Providência e a Guitarra, Salvador Sobral, Clara Ridenstein e Pedro Inês. Os emigrantes que se apressaram para Pombal após a Christine. Um ano após terem concluído a casa de sonho, Frederico e Virgin depararam-se com ela quase sem telhado após a tempestade. Entre a direção adequada e o ligeiramente embaraçoso, Ventura e Seguro reagem de forma divergente às medidas do governo em resposta à tempestade Christine. Poucas horas após a divulgação por Luís Montenegro do apoio de 2,5 milhares de euros para os afetados pela tempestade Christine, os candidatos à presidência comentaram as medidas propostas. Um deles manifestou maior contentamento com a atuação do executivo em comparação com o outro. Frank teve um momento de destaque com Solanke. O Manchester City alcançou o quarto empate nas últimas 6 partidas, mantendo-se a 6 pontos do Arsenal. Câmara de Leiria renova apelo para entrega de produtos essenciais. No sábado, a Câmara de Leiria informou que a quantidade de alimentos e produtos de higiene recebidos já superava as necessidades, solicitando à população que interrompesse as doações. Federação Agrícola opõe-se à diminuição de 3 cêntimos no preço do leite. A decisão da Cooperativa Agrícola UNICOL de baixar o preço do leite pago aos produtores em 3 cêntimos por litro é alvo de críticas por parte da Federação Agrícola dos Açores. Os produtores expressam a sua apreensão. Progresso na unificação das carreiras de guarda florestal, vigilantes da natureza e guarda-rios. Publico@publico.pt. Dinamarca conquista o título europeu de handball pela terceira vez. Os dinamarqueses triunfaram em casa com um resultado de 34-27, alcançando assim o seu terceiro título europeu. No que diz respeito ao ranking histórico, ocupam a terceira posição, a seguir à França, com 4 títulos, e à Suécia, com 5. Portugal ficou na quinta posição. BI classifica apoios autorizados em reação à depressão Christine como inadequados e aguarda que sejam somente primeira tranche. Um pacote de apoios foi aprovado pelo governo, podendo chegar a 2,5 mil milhões de euros, para fazer face aos danos causados pela depressão Christine, incluindo famílias, empresas e instituições públicas. Manifesto contra seguro inclui assinaturas fraudulentas de Passos e Cavaco. Deputados do Chega têm disseminado um manifesto que afirmam não conhecer a sua proveniência, o qual já contabiliza mais de 13.700 assinaturas, embora a maior parte delas não possa ser verificada.
Após triunfo europeu, Águias jogam em Tondela. Depois de vencer o Real Madrid, o Benfica desloca-se a Tondela, com o intuito de encurtar distâncias em relação ao FC Porto, que atua na segunda-feira. Banja que é novamente convocado por Mourinho. Acompanha aqui em tempo real. Ventura apoia a isenção fiscal para a reabilitação das habitações danificadas. As afirmações surgem após o anúncio do governo sobre a dispensa de licenciamento para tais obras. António Silva e Daniel Banja que regressam ao 11 do Benfica. Após vencer o Real Madrid, o Benfica desloca-se a Tondela na sua busca por se aproximar do FC Porto, que joga na segunda-feira. Banja que é novamente convocado por Mourinho. Acompanha aqui em tempo real. Seguro retoma o apelo ao voto, afirmando que o governo está na direção certa. O próximo presidente deve emergir destas eleições com uma legitimidade reforçada. Satisfeito com as iniciativas do governo para lidar com a crise, o candidato à presidência redireciona a sua atenção para a mensagem política. Sem estabelecer objetivos, solicita legitimidade. Incêndio em São Miguel consome 12 carros de golfe. No campo de golfe Furnas, um incêndio em pavilhão resultou na destruição de 12 carros de golfe, com prejuízos estimados em 200 mil euros. Liberado segundo cidadão português na Venezuela. O médico luso-venezuelano, que é filho de um pai madeirense, obteve a sua liberdade após aproximadamente 3 meses e meio de prisão na Venezuela. A fraqueza de um líder que guiou uma equipa sem comandante. A falta de ciúme no meio foi excessivamente sentida pelo Sporting, que frequentemente se mostrou desorientado em campo, mas foi novamente salvado por um Luís Soares que assegurou a 4ª vitória consecutiva nos minutos finais, 2-1. Seguro, vencer por um voto não é suficiente. O candidato à presidência aspira a ser o presidente de todos, e assegura que uma margem significativa na votação confere-lhe uma legitimidade distinta para exercer as suas funções. Apoio à população afetada pela tempestade conta com 240 militares da Marinha. Dada a previsão de cheias, botes já estão posicionados nas margens do Tejo, Mondego e Sado. Libertação de Pedro Fernandes, médico e preso político luso-venezuelano, na Venezuela. Desde outubro que se encontrava detido, devido a razões políticas, as quais se resumem a atividade oposicionista nas redes sociais, informa o MNE. O Sporting cumpriu com o seu dever, venceu, mas sem esplendor. Augusto Inácio afirma que o único momento de esplendor da partida foi o golo de Luís Soares. O comentador acrescenta que haverá um dia em que o Sporting não conseguirá marcar nos minutos finais. Ventura critica Marcelo, não se resolve em telhados, com afetos. André Ventura regressou ao assunto central da administração da crise. Os alvos, Luís Montenegro, mas igualmente Marcelo Rebelo de Sousa, que tenta solucionar os problemas apenas com afetos. O P-Scroll, a plataforma social que lucra com a comercialização do TikTok. Desiludido com as redes sociais, e sem Jazi lidera agora uma UP-Scroll com 1 milhão de utilizadores. Os habitantes que consertam telhados entre a necessidade e o perigo. Diante da falta de alternativas para impedir a entrada de água da chuva nas habitações, alguns optam por fazer as reparações nos telhados. Outros buscam auxílio profissional, que é limitado. 2 pessoas faleceram ao tentar realizar essa tarefa após a Christine. Suspensas as buscas por indivíduo desaparecido no Douro. As buscas, que foram suspendidas no domingo à noite, serão reiniciadas nesta segunda-feira. A embarcação capotou próximo à Ponte do Freixo e um dos passageiros conseguiu alcançar a margem, enquanto o outro permanece desaparecido. Aumento das tensões nucleares entre os Estados Unidos da América e o Irão. Trump afirma que o Irão está a negociar de forma séria, enquanto Khamenei adverte sobre uma guerra no Médio Oriente. Atualmente, a possibilidade de os Estados Unidos intervir na intenção do Irão de desenvolver armas nucleares, somente por meio de negociações e evitando situações de conflito, apresenta-se como crítica. Leiria. Marinha considera aumentar apoio à população afetada.
O contingente de militares da Marinha que presta assistência às populações impactadas pela Christine pode ser ampliado. A Rádio Observador acompanhou um pelotão que colaborou na colocação de uma lona no telhado de uma habitação. Ventura critica as medidas para as áreas afetadas e solicita isenção de taxinhas sobre a reconstrução, um dos dias mais sombrios deste governo. O candidato à presidência, apoiado pelo Chega, tem mantido distância de picardias políticas com o presidente da Câmara de Leiria, mas acabou por responder ao afirmar que os leirienses se demarcaram das críticas de exploração política. Christine, uma porta aberta e apoios. Os 2,5 mil milhões de euros são evidentes, no entanto, a lista de apoios vai além de um simples rol. É abrangente, sólida e fruto de um esforço prévio. Contudo, isso não deve impedir reflexões sobre os erros cometidos. Editorial de Marta Moitinho Oliveira. 21 horas. Seguro ambiciona uma vitória expressiva sobre Ventura. Durante a sua campanha pelo interior, o candidato à presidência reconhece a existência de sondagens positivas e afirma que a margem nas votações determinará a sua função se conquistar as eleições. Além disso, o Sporting triunfa sobre o Nacional com um resultado de 2-1. Incêndio em residência em Maceda deixa 6 feridos. As operações de combate às chamas contaram com o apoio da GNR, diz Moris. Ventura escolhe Montenegro como o principal oponente. Num dia em que foram divulgados apoios, Ventura afirmou que seria mais vantajoso o governo ter permanecido calado hoje. O candidato à presidência criticou igualmente Marcelo, afirmando que as pessoas não vão colocar o carinho no telhado. Zielinski, um indivíduo que descobriu a importância de partilhar. Neste domingo, o jogador de futebol polaco contribuiu com um dos golos para a vitória do Inter de Milão. Dependência do Pavlidis na equipa do Benfica. Felipe Coelho afirma que ao intervalo o Benfica deveria já estar em vantagem no marcador. O comentador acrescenta que o Tondela deve agradecer o empate a Bernardo Fontes, o destaque da partida. A equipa mantém um bom desempenho, tal como tem feito nas últimas semanas. José Mourinho fez críticas ao tempo de compensação atribuído pelo árbitro Luís Godinho. Ventura a transportar paletes. Observem como ele padece. Ele afirma ser o candidato da ruptura e, de facto, é o candidato da ruptura de ligamentos. Nesta semana, há indivíduos a zombar de quem de facto se empenha a levar provisões às comunidades mais atingidas pela tempestade. Escuta o podcast do programa de Ricardo Araújo Pereira. Ciúma, o tema que surgiu a partir de uma abordagem. Após a saída de Cotis, Morten Ciúlman é o capitão do Sporting e encontra-se a passar pela sua terceira temporada em Alvalade. Incêndio em edifício em Lisboa deixa 5 feridos, incluindo 3 crianças. Das vítimas, 3 são crianças e 2 são adultas, sendo que uma delas apresenta queimaduras. Voo da EasyJet com destino a Lisboa desviado para Tenerife. Avião que tinha como destino Lisboa no domingo foi redirecionado e os engenheiros não conseguiram solucionar a falha técnica. A companhia assegura alojamento e alimentação aos impactados. Seguro almeja uma vitória, fortalecida, enquanto a abstenção coloca em risco o objetivo. Com uma semana até às eleições e no dia de votação antecipada, António José Seguro retoma ataques à Ventura e eleva novamente o padrão necessário para triunfar. A abstenção preocupa.